Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia. É o 19 de agosto de 2023. Graças a Deus estamos aqui, né? Em vigilância, em oração, todos nós, né? Meditação, examinando as Escrituras, em obediência à palavra, cultivando aí as virtudes, né, irmãos? Da fé, da esperança, do amor, né? Todas as virtudes, sabedoria, inteligência, mansidão, humildade, perseverança, discernimento, né? Das coisas, das pessoas, das situações, né? Sinceridade, todas as virtudes, né? Essa é a nossa missão, né? Essas são as nossas obras, as obras da igreja, né? Os nossos costumes, né? Certo? O nosso costume é o quê? O nosso costume não tem nada a ver com os costumes do mundo. Que o apóstolo Pedro diz que é a vã maneira de viver, né? O mundo. Então a igreja, como ela foi chamada para fora, o costume dela é a obediência à palavra, né? O costume da igreja não tem nada a ver com os costumes do mundo. Amém, né? Graças a Deus. Sim, irmão, então continuando aqui com a nossa história aí do cristianismo, da igreja, né? No século XXI, na nossa geração, né? No nosso período, na nossa era, né? Nós estamos vendo aí, nós vimos no último vídeo que em cada geração o Altíssimo tem levantado, né, os seus servos, né, com os quais ele governa a terra, né? E os seus servos são a igreja, né, a eclésia, os chamados, né, para fora do mundo, né, para darem testemunho da palavra e do seu Filho Jesus Cristo, né? Não é isso? Então a igreja foi chamada para isso. E estes servos são os remanescentes, né? Não são muitos, são remanescentes, são as virgens prudentes, né? São os vencedores, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática, certo? Estes vencedores, eles serão transformados, né? É isso? Quem tiver morto vai ressuscitar, e quem tiver vivo, né, não vai experimentar a morte, vai ser transformado vivo e serão arrebatados para as bodas do Cordeiro, né? Para celebrar as bodas do Cordeiro, lá na Jerusalém Celestial. E nós estamos lutando para isso, e a nossa esperança é para isso, né, irmãos? Então esses vencedores, eles são a igreja, né? E Jesus já declarou o nome, né, de alguns desses vencedores, né? E que nós sabemos, né? E temos certeza que eles estão incluídos nesse número de vencedores, como o Abel, né? O Enoque, o Noé, Abraão, Isaac, Israel, né? José, né? Não é isso? E tantos outros, né? Os apóstolos, né? Paulo, Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos, Jeremias, Isaías, né? Certo? Tantos outros, né? Então, pelos ensinos dos profetas e dos apóstolos, né? E do próprio Senhor Jesus, a igreja é constituída por aqueles que creram, né? Ou que creem
em tudo que está escrito e vivem, né? E vivem segundo os mandamentos, imitando os profetas, os apóstolos e o Senhor Jesus. Então, esses aí são as virgens prudentes, né? Porque o Senhor Jesus disse o quê? Ó, edificarei a minha igreja, né? Que é a minha congregação, né? Que é a congregação dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É? Eu te darei a chave do reino dos céus. Isso aí ele falou lá, escrito, testemunhado por Mateus no capítulo 16, né? E no versículo 18 e 19. Então, essa declaração do Senhor Jesus mostra o quê? Essas declarações mostram o quê? Mostram claramente, né, que a igreja ela foi levantada para lutar contra as portas do inferno, né? As hostes espirituais da maldade. E a igreja tem a chave do reino dos céus, né, irmãos? Não é isso? O que é a chave do reino dos céus? A chave do reino dos céus é a palavra escrita, né? Registrada, né? E a tradição que a igreja guarda, né? Obedecendo a essa palavra que foi escrita, que foi registrada, né? Por ordem do próprio Deus, né? É o Altíssimo, ao revelar-se aos profetas e aos apóstolos, ele deu a ordem para que eles escrevessem tudo, né? O que eles viram, o que ouviram, escrevessem em livros. Por isso nós temos aí, né? Essa quantidade de livros aí, nessa Bíblia, né? As escrituras, né, hebraicas, gregas, né? Que estão traduzidas em todas as línguas. Então nós sabemos que a igreja é vencedora, né? E sabemos que ela é vencedora pela sua fraqueza, né? E não pelo seu poder temporal. A igreja não tem poder temporal, né? Não. E nem procura, certo? Nem procura. Por quê? Porque o que ela procura é fazer a vontade do Deus vivo, né? É viver o Evangelho, né? O que foi que Jesus disse para eles, os apóstolos e para a igreja? Não temais ao pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou, né, em dar-vos o seu reino. Está escrito lá em Lucas 12, 32, né? Então, o que é isso? O que significa isso aqui, além, juntando com outros versículos? É que a igreja é um pequeno rebanho, em todas as gerações. Não há geração sem igreja, né? Porque se houvesse alguma geração sem igreja, os espíritos malignos iriam tomar de conta aqui da terra, né? De uma forma antecipada, digamos assim. Fora do tempo que está previsto para eles tomarem, né? Está previsto aí, está profetizado. E quando a igreja for arrebatada, não haverá mais impedimento para que os espíritos malignos tomem conta, né, do governo aqui da terra. Então, irmãos, aí surge só uma pergunta, né? Afinal, como é que surge a igreja numa localidade, né? Então, nós já vimos algumas coisas a respeito disso. Nós sabemos que a igreja ela é autônoma, ela não depende de outra comunidade, a igreja são comunidades locais. Ela não depende de outras comunidades quaisquer. Ela pode ter comunhão com outras, né, com outras comunidades. Mas dependência não, porque ela é autônoma e ela é local, né? É isso? Então como é que surge a igreja? Como é que ela é levantada, né? Pelo Espírito do Deus vivo, pelo Espírito Santo. Nós sabemos que a igreja vem de quê? De eclésia, né? Da palavra eclésia, que significa os chamados para fora do mundo, né? Então, como é que acontece? A palavra-chave é o quê? A palavra-chave para a igreja é chamar, né? É a chamada.
né? Que alguém chama alguém, né? Não é isso? E nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né? E amém, graças a Deus.